Scott Rattigan Aim. Por volta das 5h30 da tarde, de 17 de janeiro de 2020, a polícia foi chamada para o prédio AVA Ballston Square, na rua North Randolph, número 850, em Arlington, Virgínia, após receberem relatos de um homem encontrado inconsciente em um apartamento. O chamador do 911 mencionou que havia um forte cheiro de água sanitária no apartamento, e os investigadores determinariam mais tarde que as evidências recuperadas no local indicam que os suspeitos tentaram limpar a cena do crime antes de deixar a residência. Quando a polícia chegou, o homem foi declarado morto. A vítima era Scott Rattigan, de 24 anos. Scott estudou na Universidade de Radford e iniciou recentemente um trabalho em vendas corporativas. Ele também tinha uma namorada de muito tempo. Seu pai, John, disse mais tarde à mídia: "Alguém tragicamente o matou. Nós não sabemos quem, nós não sabemos por quê." Após a autópsia, a polícia anunciou que Scott havia sido assassinado após sofrer trauma na parte superior do corpo. Mas apesar disso, houve muito pouco avanço no caso. O indivíduo que descobriu o corpo de Scott em seu quarto era um parente que não tinha notícias dele há alguns dias, o que não era seu comportamento típico. Relatórios posteriores observam que 4 pessoas estavam presentes no momento em que a polícia chegou, mas não está claro quem eram. Um ano após o assassinato de Scott, a polícia anunciou que estava perseguindo uma pessoa de interesse, mas precisava de ajuda para identificar o possível suspeito. Junto com este anúncio, veio imagens de circuito fechado de televisão mostrando um homem vestindo uma jaqueta com capuz preta e algo parecido com um lenço ou bandana cobrindo seu rosto, caminhando pelas calçadas de Ballston. O Departamento de Polícia do Condado de Arlington declarou que o indivíduo e é descrito como um homem branco de aproximadamente 1,68 m a 1,73 m de altura, pesando entre 68 a 79 quilos, vestido todo de preto, carregando uma mochila preta e andando com os pés virados para dentro, frequentemente referido como uma marcha de pés de pombo. Os detetives gostariam de identificar e conversar com este indivíduo. No entanto, 4 anos depois, esta pessoa de interesse ainda não foi identificada. Os investigadores notaram que têm analisado as evidências da cena do crime, vasculhando a área local, conversando com testemunhas e seguindo todas as pistas recebidas, mas o caso de Scott permanece sem solução. A família de Scott inicialmente ofereceu uma recompensa de $25 mil para ajudar a prender seu assassino, que foi aumentada para $50 mil posteriormente. Em janeiro de 2025, os investigadores fizeram um novo apelo por informações, pedindo a qualquer pessoa com informações que se apresentasse, não importa o quão pequena possa parecer. O caso de Scott segue sem solução e o suspeito permanece desconhecido. Qualquer pessoa com informações sobre o caso pode entrar em contato com a Unidade de Homicídios e Roubos do Departamento de Polícia de Arlington no número 703-228-4180 ou enviar um e-mail para acpdtapeline em Arlington VIA1S. Brian Schaefer nasceu em fevereiro de 1979 em Pickerington, um subúrbio nos arredores de Columbus, Ohio. Ele era o mais velho de 2 meninos nascidos de Randy e Rennie Schaefer, e, por todas as contas, era um jovem ambicioso. Após terminar o ensino médio, ele estudou na Universidade Estadual de Ohio e 6 anos depois obteve um diploma em microbiologia. Quando desapareceu, ele cursava medicina na universidade, onde conheceu sua namorada de longa data, Alexis Wagoner. O casal planejava visitar Miami nas férias de primavera com amigos e familiares, achando que Brian provavelmente a pediria em casamento durante a viagem. Na sexta-feira, 31 de março de 2006, Brian, de 27 anos, terminou as aulas para as férias de primavera e saiu para uma refeição com seu pai para comemorar. Randy declararia mais tarde que nada parecia particularmente errado, apenas que seu filho parecia cansado,
provavelmente por ter estudado até tarde para algumas provas. Naquela noite, Brian tinha planos de se encontrar com seu amigo William Clint Florence, e a dupla se encontrou às 9 da noite no Ugly Tuna Salooner, um bar no complexo South Campus Gateway, na High Street, em Columbus. Uma hora depois, ele telefonou para a namorada, que visitava a família no momento. Nas horas subsequentes, Brian e Clint foram de bar em bar pelo distrito da Arena. Clint contou mais tarde aos investigadores que a dupla tomou um shot de bebida forte em cada lugar que visitaram. Pouco depois da meia-noite, eles encontraram Meredith Reed, uma amiga de Clint, que os levou de volta ao Ugly Tuna Salooner, e o trio tomou outra bebida juntos. Brian foi visto pela última vez, pouco antes das 2 da manhã, conversando com 2 mulheres do lado de fora do bar, onde foi capturado por câmeras de segurança. Mas depois disso, ele parece desaparecer, sumindo da câmera quando voltou para dentro do bar. Clint e Meredith disseram que procuraram Brian e ligaram para ele, mas não houve resposta. Às 2 da manhã, o bar fechou e a dupla esperou por ele do lado de fora, mas ele nunca apareceu. Eles presumiram que ele já tinha ido embora. Randy e Alexis tentaram contatar Brian naquele fim de semana, mas ele nunca respondeu. Na manhã de segunda-feira, após perder o voo para Miami, reservado por ele e Alexis, o rapaz de 27 anos foi reportado como desaparecido à polícia. O Ugly Tuna Salooner foi o primeiro lugar que as autoridades investigaram depois que Brian foi dado como desaparecido, já que foi o último lugar em que ele foi visto. As imagens de vigilância capturaram Brian com Meredith e Clint subindo a escada rolante para a entrada do bar às 1h15 da manhã. E mais imagens mostraram ele conversando com as 2 mulheres pouco antes do bar fechar. Essa foi a última vez que Brian foi visto e é a última filmagem conhecida dele. Havia muitas teorias sobre como Brian poderia ter saído do bar sem ser visto. Os investigadores especularam que ele se disfarçou com roupas e chapéu diferentes para evitar ser detectado, e suspeitaram que ele pode ter usado uma porta de serviço raramente usada pelos clientes. Na época, essa porta levaria a uma parte do prédio que estava em construção. Quando a notícia do desaparecimento de Brian chegou à mídia mainstream, houve muita especulação de que ele havia caído bêbado e se machucado nesta área do prédio, mas não havia evidências para sugerir que ele havia tomado essa saída. Ele também não foi visto nas câmeras de circuito fechado de televisão aqui. As câmeras de vigilância dos bares próximos não captaram nenhum sinal do homem de 27 anos desaparecido. Lixeiras foram revistadas, cães farejadores de cadáveres foram trazidos e a área ao redor do bar foi vasculhada, mas pouco se descobriu sobre o desaparecimento de Brian. Até o sistema de esgoto foi revistado, mas nada foi encontrado. O carro dele ainda estava do lado de fora do seu apartamento, intocado, e não havia nada de errado dentro do próprio apartamento. Com tão poucas evidências, a polícia começou a especular que talvez Brian tivesse saído para ter algum tempo para lamentar a morte recente de sua mãe, Renee, que havia falecido de câncer apenas algumas semanas antes, e seus amigos observaram que, embora ele parecesse estar se mantendo firme, a morte dela o atingiu muito. Testes de polígrafo foram aplicados àqueles que viram Brian naquela noite, incluindo Randy, Meredith e Clint, mas Clint se recusou a fazer um. Meredith e Randy passaram. Em 2009, as 2 últimas mulheres que falaram com Brian afirmaram nunca terem sido solicitadas a fazer um polígrafo. Alexis, namorada de Brian, ligava para o celular dele todas as noites esperando que atendesse, mas sempre caía na caixa postal. Uma noite em setembro, no entanto, meses após o desaparecimento, ele tocou 3 vezes. Ela lembrou mais tarde: "Eu continuei ligando só para ouvir, porque era um dos melhores sons que eu já ouvi, mesmo que ninguém atendesse." O provedor de serviços do telefone afirmou que isso pode ter sido apenas um erro, mas os investigadores notaram um sinal do telefone perto de uma torre de celular na cidade de Hillett, a cerca de 14 milhas de Columbus. Apesar das várias pistas e dicas, as autoridades não conseguiram localizar Brian. Durante um show do Pearl Jam em Ohio, naquele ano,
o vocalista Eddie Vedder pediu informações. Pearl Jam era uma das bandas favoritas de Brian, e ele tinha uma tatuagem no braço da capa do single deles, Alive. Avistamentos até na Europa foram investigados, e Randy Schaefer procurou respostas por conta própria ao conversar com um médium e mais tarde investigando o rio Olentang com seu outro filho, teorizando que Brian havia caído lá, mas nada foi encontrado. Randy morreu tragicamente em 2008, atingido por um galho de árvore durante uma tempestade. Após a morte de Clint, seu advogado contatou um detetive particular, que se ofereceu para ajudar a procurar Brian e insinuou que a polícia suspeitava de algo. Brian estava vivo. O advogado Neil Rosenberg escreveu que se Brian está vivo, o que eu fui levado a acreditar após falar com o detetive envolvido, então é Brian e não Clint quem está causando dor à sua família. E dificuldades, ele acrescentou, Brian deveria se apresentar e acabar com isso. Notavelmente, isso foi em resposta ao fato de Clint ter recusado repetidamente a fazer um teste de polígrafo, algo que perturbou a família de Brian. Derek, o irmão mais novo de Brian, lembrou assim que o detetive começou a se envolver. Foi quando ele, Clint, praticamente não teve contato com ninguém. Sempre pensei que ele sabe de algo, mas não revela publicamente. As atualizações, no caso de Brian, são poucas nos anos desde que um investigador original disse ao Columbus Monthly, com 100% de certeza, que Brian não deixou o bar naquela noite pela escada rolante. Ele também mencionou que a polícia possui 3 teorias sobre o caso, mas não as revelou para a revista. Brian Schaefer segue desaparecido. Ele foi visto pela última vez dentro do bar Ugly Tuna Salooner, em Columbus, Ohio, pouco antes das 2 da manhã, na noite de 1º de abril de 2006. Ele é descrito como um homem branco de 1,88 metros, com cabelos castanhos e olhos cor de avelã. Na época do seu desaparecimento, ele tinha 27 anos e pesava entre 72 a 75 quilogramas. Brian tem uma tatuagem do Pearl Jam no seu braço direito superior e um ponto distintivo na íris do seu olho esquerdo. Se tiver informações sobre o caso dele, ligue para a Unidade de Pessoas Desaparecidas da Divisão de Polícia de Columbus no número 614-640 e 52358. Timothy Pitson. Timothy Pitson, de 6 anos, residia em Aurora, Illinois, com seus pais James Pitson e Amy Fry Pitson, no momento do seu desaparecimento em 2011. Na manhã de 11 de maio, seu pai o deixou na escola primária Greenman para a aula, sem saber que essa seria a última vez que veria seu filho. Pouco depois, entre 8h10 e 8h15 da manhã, sua mãe, Amy, pegou Timothy, dizendo à escola que havia uma emergência familiar, mesmo que não houvesse uma. Por volta das 10 da manhã, ela deixou seu carro, um Ford Exhibition veículo utilitário esportivo azul de 2004, em uma oficina mecânica antes de viajar para o zoológico de Brookfield com o menino. O par retornou às 3 da tarde para buscar o carro de Amy, antes de dirigir para o Resort Key Lime Cover, em Gurnee, onde passaram a noite. Em 12 de maio, eles foram de carro até o Resort Kalahari, em Wisconsin Dells, Wisconsin, onde passaram mais uma noite. As imagens das câmeras de segurança mostraram os dois juntos, esperando na fila para fazer o check-out na manhã seguinte. No dia 13 de maio, entre meio-dia e 1h30 da tarde, Amy ligou para sua família, incluindo sua mãe, informando que estava com Timothy e que ele estava seguro. De acordo com os registros telefônicos, as ligações foram feitas de uma área a noroeste de Sterling, Illinois, perto da Rota 40. Ela se recusou a ligar para o marido, mesmo ele procurando por eles e tendo ligado várias vezes para Amy após descobrir que Timothy havia sido retirado da escola. Durante as ligações, Timothy foi ouvido ao fundo dizendo que estava com fome. Amy eventualmente ligou para James e disse a ele: Timothy está bem. Timothy pertence a mim. Timothy e eu ficaremos bem. Timothy está seguro? Tim é meu filho. Posso fazer o que quiser. Essas ligações
foram o último contato de alguém com Timothy. Por volta das 19h25 daquele dia, Amy foi vista comprando material de escritório, como papel, canetas e envelopes, em uma loja de produtos baratos em Winnebago, Illinois. Ela foi vista sozinha nas imagens de circuito fechado de televisão. Depois, ela foi para o Sullivan's Foods, nas proximidades às 8 da noite, antes de finalmente fazer o check-in no Rockford Inn, em Rockford, Illinois, entre 11h15 e 11h30 da noite. Em algum momento entre o check-in no motel e a manhã seguinte, Amy tirou a própria vida. Ela cortou os pulsos e o pescoço e tomou uma overdose de antihistamínicos. Seu corpo foi encontrado à 1h30 da tarde do dia seguinte por uma empregada. Uma nota de suicídio foi encontrada perto do local. Nela, ela pediu desculpas pela bagunça que fez e garantiu que Timothy estava seguro e bem cuidado, mas que jamais seria encontrado. Outra parte da carta dizia: "Eu o levei para algum lugar seguro. Ele será bem cuidado e ele diz que te ama. Saiba que nada que você dissesse ou fizesse mudaria minha decisão." O celular dela, a mochila do Homem-Aranha do filho, brinquedos e roupas estavam desaparecidos do local. Um tubo de pasta de dente, um transponder iPass e as roupas que Amy estava usando quando eles saíram do resort Kalahari também haviam desaparecido. O sangue na faca usada por Amy foi identificado como sendo apenas dela, sem nenhum traço de Timothy. Os investigadores acreditaram na versão de Amy de que ela entregou Timothy a pessoas de confiança, pois a cadeirinha de carro dele não estava em seu veículo. Porém, a cadeirinha de carro foi encontrada depois, com a avó de Timothy, em Worcester, Ohio. Ela tinha a cadeirinha uma semana antes de desaparecer. Quando ninguém apareceu nos dias seguintes, a polícia temeu pela segurança de Timothy. No veículo utilitário esportivo de Amy, encontraram uma quantidade preocupante de sangue no banco traseiro, mas a família notou que o menino teve uma forte hemorragia nasal no carro cerca de 12 a 18 meses antes do desaparecimento, e as autoridades não determinaram há quanto tempo a mancha estava lá. Uma análise forense minuciosa do veículo utilitário esportivo revelou mais informações importantes. Solo, grama alta e ervas daninhas estavam todos presos ao seu chassi, e os testes nas plantas e sedimentos revelaram que o carro provavelmente parou em uma área de estrada de cascalho fora de uma estrada asfaltada que, em algum momento, foi tratada com esferas de vidro para a construção de estradas, provavelmente marcas refletivas na estrada. Também foi determinado que o veículo utilitário esportivo havia recuado para um prado gramado que continha plantas de renda da rainha Anne e mostarda preta. Esta área teria sido quase sem árvores perto de onde o carro parou, mas com carvalhos e bétulas na área geral. Possivelmente haveria um lago ou riacho por perto, mas nada indicava que a área era um jardim ou campo de cultivo. Investigadores acreditam que a localização mencionada provavelmente era no condado de Lee, ou no condado de Whiteside, no noroeste de Illinois, mas existem várias possibilidades. Embora não tenham descartado outros locais, como os condados de Winnebago ou Stevenson. As autoridades creem que Amy planejou o sumiço por no mínimo alguns meses. No início do ano, ela fez 2 viagens para a região de onde seu filho desapareceria posteriormente. Ela também abriu uma conta de e-mail, usando seu nome de solteira em 2007, 4 anos antes, o que nunca contou ao marido. No entanto, a conta não continha nenhuma informação pertinente. Para Yaomi e para a família, o suicídio dela e o desaparecimento de Timothy foram um grande choque. Seu marido James e sua mãe acreditavam que ela era uma mãe boa e amorosa, incapaz de prejudicar o filho. Eles notaram que, quando chateada, às vezes ela o deixava em casa por algumas horas, mas nunca o levava consigo ou tentava prejudicá-lo. No entanto, após o desaparecimento de Timothy, veio à tona que o relacionamento de James e Amy tinha sido conturbado. James e Amy quase se separaram em 2008, quando ele descobriu
que ela planejava se encontrar com um ex-marido enquanto ele estava viajando. James ameaçou pedir o divórcio e a guarda total do filho, caso Amy não encerrasse seus relacionamentos. Embora Amy tenha permanecido no casamento, a união era turbulenta. Amy lutava contra a depressão há anos e estava medicada. Ela havia tentado suicídio 2 vezes antes, uma antes de conhecer James e outra logo após iniciarem o relacionamento. James percebeu que o casal brigou feio na manhã em que Timothy desapareceu. Nenhum familiar de Amy é suspeito no caso, incluindo James. 2 anos depois do sumiço de Timothy, o celular de Amy foi achado na beira da Rota 78, ao norte de Mount Carroll, Illinois. A área ao redor foi vasculhada em busca de mais pistas, mas a polícia não encontrou nada. Em 2019, um homem encontrado vagando em Newport, Kentucky, afirmou ser Timothy, mas foi identificado como Brian Michael Riney, de 23 anos recém-libertado da prisão. O caso de Timothy segue não solucionado. Um amigo de infância de Timothy acredita que ele possa estar vivendo em uma comunidade mórmon remota que não tem acesso aqui à internet e, portanto, ele não saberia que é uma pessoa desaparecida. Amy e James eram notavelmente religiosos. Amy se considerava mórmon, enquanto James era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua amiga, Hannah Sukup, declarou: "Acho que ela o deixou e o entregou a pessoas que sabia que o manteriam seguro e escondido, que ou sua identidade teria que ser alterada ou que ele teria que ficar longe da internet para nunca saber que estava desaparecido." A avó paterna de Timothy, Linda, acredita nessa teoria, afirmando: "Eu li aquela nota de suicídio, e se você ler as notas e a conhecer, eu diria que ela provavelmente o entregou a alguém para viver em um complexo. Eu tenho que esperar que isso seja verdade, porque seria uma opção muito melhor para eu lidar, em vez das outras opções." Ela acrescentou que não acredita que Amy fosse capaz de prejudicar o próprio filho, mas sim que seus planos para Timothy tinham algo a ver com suas crenças mormons, especulando que a igreja a pressionou a criar seu filho de uma certa maneira. James Pitson disse à National Broadcasting Company: "Acho que ele vai me encontrar antes de eu encontrá-lo. Ele pode estar fora do radar, no meio do nada. Em minha mente, eu sei que ele está aqui em algum lugar. Onde ele está, eu não tenho certeza." Até hoje, ele acredita firmemente que Amy não prejudicou o filho. Timothy Pitson, de 6 anos, desapareceu de Aurora, Illinois, no dia 11 de maio de 2011, após sua mãe retirá-lo da escola. Ele foi visto pela última vez no Kalahari Resort, em Wisconsin Dells, Wisconsin, onde uma câmera de segurança o capturou. Timothy é um homem branco de cabelos e olhos castanhos. No momento do seu desaparecimento, ele tinha cerca de 1,27 m de altura e pesava aproximadamente 31 quilos. Ele usava shorts verdes ou azuis, camiseta marrom, meias brancas e carregava uma mochila do Homem-Aranha, que sumiu do quarto do motel de sua mãe em Illinois. Se ele ainda estiver vivo, terá 20 anos. Se tiver informações sobre o caso de Timothy, entre em contato com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, no número 1-800-843-5678, ou o Departamento de Polícia de Aurora, no número 6302-565516. E aí estão os fatos. Deixe suas teorias e especulações nos comentários abaixo, curta e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.